Olá pessoal, vamos para a aula 329, questão número 12. UFAM, tá? Federal do Amazonas. Um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal de um espelho côncavo de raio de curvatura 60 centímetros. Se o raio de curvatura é 60 centímetros, a distância focal eu já sei que é 30 centímetros, tá? Aí ele me dá ali uma escala, né? Ele me dá um referencial que cresce para a esquerda aqui. Então aqui é o 0, aqui é o 20, 40, 60 e assim por diante. Aí ele coloca ali um raio incidente. Esse raio incidente ele incide paralelo ao eixo principal. Nós que conhecemos as propriedades dos raios sabemos que todo raio que incide paralelo reflete em cima, na direção, ó, em cima do foco, aqui nessa direção do foco, tá? Então tá ali o foco, mas o foco nós sabemos que é 30. Então ele vai passar onde? A pergunta dele é, o raio refletido vai atravessar o eixo principal no ponto de abscissa em centímetros igual a 30 centímetros, em cima bem do 30. Então resposta A de Argentina para a questão número 12, tranquilo aí. A questão de número 12. Questão número 13 do Cefet, Rio de Janeiro. Temos um sistema agora com dois espelhos, um côncavo e um espelho plano. Um espelho côncavo e um espelho plano, tá? E aqui é colocado o eixo principal do espelho côncavo, tá? E é colocado dois raios luminosos. Aqui está o vértice, olha lá onde é que está o foco, ó. Olha onde é que está o foco, tá? Um espelho côncavo de 20 centímetros de raio e um pequeno espelho plano estão frente a frente. O espelho plano está disposto perpendicularmente ao eixo principal do côncavo. Raios luminosos paralelos ao eixo principal são refletidos pelo espelho côncavo. Em seguida, reflete-se também no espelho plano e tornam-se convergentes em um ponto do eixo principal, como mostra a figura. Sabemos que o espelho plano situa-se a uma distância de 2 centímetros do foco. Então, ele diz que o espelho plano encontra-se a 2 centímetros do foco. Tá? E ele diz que a distância focal é de 20 centímetros. Ele diz isso, ó. A distância do vértice ao foco daqui até aqui está fora de escala, tá? Mas daqui até aqui é 20 centímetros a distância focal. Tá? Ah, desculpa, de raio. Ó, cuida, raio. Se o raio de curvatura é 20, o foco é 10. É 10 centímetros, tá? Então, olha como é que acontece. Os raios de luz vêm paralelos ao eixo principal. E olha lá, eles deveriam ir bater lá, ó, lá pro foco, ó. Porque todo raio que incide paralelo, ele vai lá pro foco. Eles incidiram paralelo. Só que tem um espelho plano interceptando. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter a formação de uma imagem, ó, aqui nesse local, porque bateu no espelho plano. Tá? Aí ele pergunta para nós o seguinte, essa questão é muito legal que eu vou te explicar uma outra coisa aqui. Sabendo que o espelho plano situa a 2 centímetros do foco do espelho, a distância do espelho plano ao vértice do espelho côncavo. A distância do espelho plano ao vértice do espelho côncavo. Então notem, se eu sei que isso aqui é 10, tá? Eu sei que isso aqui é 10, isso aqui é 2, essa distância aqui vale 8. Tá fácil até a pergunta, né? Porque eu sei que essa distância aqui é 10, essa é 2. Então, daqui até aqui, 8 centímetros. É o que falta, ó. 10 menos 2, a resposta 8 centímetros. Mas eu quero discutir outra coisa. Uma vez eu falei, em aulas passadas, em objeto virtual. Sabe o que é um objeto virtual? É justamente esse local aqui, em que se formaria, se não tivesse espelho plano,
se formaria a imagem virtual bem naquele local ali. Se formaria ali. Então, o que é um objeto virtual? É um local que se formaria a imagem real. Mas não se formou a imagem real. Então, o que é esse local aqui? Esse local é o objeto virtual. Tá? E o interessante é que essa imagem, tá vendo que os raios de luz chegaram ali? Eles chegaram ali. Então essa imagem aqui é uma imagem de que tipo? Real. A luz está realmente ali. Tá vendo um espelho plano formando uma imagem real? Tem gente que acha que espelho plano absolutamente sempre forma imagem virtual. Não. Espelho plano forma imagem real, virtual de objeto real. Porque se o objeto é virtual como esse, a imagem formada pelo plano é uma imagem real. Ou seja, de novo, o que é o objeto virtual? É o local que se formaria uma imagem real que não foi feita. Olha aqui, ó, se eu tirasse esse espelho, os raios de luz iriam para ali. Seria o local da formação da imagem real. Mas eu interceptei. Então o que é isso aqui? É um objeto virtual que vai formar uma imagem real. Quer ver um exemplo da prática disso? Já viu aqueles retroprojetores que tu põe lâminas assim e tu projeta na imagem? Tu tem um espelhinho plano que toca a imagem para a parede. Então, peraí, imagem na parede é uma imagem real, imagem projetada na parede é uma imagem real. Por um espelho plano, sim, é parecido com isso aqui. Tem um espelho plano côncavo embaixo lá, joga a imagem lá para cima e o espelho intercepta, não deixa formar. Por isso que se chama objeto virtual. Mas está aqui, 8 centímetros, já matou a questão. D de Dinamarca para a questão de número 13, tá certo? Questão 14 diz assim: em um holofote, a lâmpada é colocada no foco do espelho côncavo para quê? Ah, interessante. Questão do holofote. Então, ele diz o seguinte, no holofote, está aqui um espelho côncavo, que tem um eixo principal, um vértice, um foco e um centro de curvatura. Ele está dizendo assim, no holofote, a lâmpada é colocada bem no foco. Por que será? A lâmpada, ela emite luz para tudo quanto é lado. Para aqui, para cá. Só que ela emite luz para cá também, ó. Essa luz que está vindo daqui, ela veio do foco. Se ela veio do foco, olha lá, ela é mandada para frente. Mas o raio de luz que saiu do foco e bateu no espelho, é mandada para frente. Olha lá, bate no espelho côncavo, é mandada para frente. Todo raio de luz que seria perdido, que está para trás aqui, é mandado para frente. Então tu consegue jogar a luz numa direção. Por isso que, olha só, nós colocamos a lâmpada no foco do espelho côncavo, porque sendo no foco, todo raio que sai bate no espelho é mandado paralelamente ao eixo principal. Porque o feixe transmitido pelo espelho, o espelho não transmite, ele reflete, né? Os raios de luz refletidos pelo espelho convirjam para o alvo, eles vão convergir? Não, eles saem paralelos. Tá errado a B. C. O feixe transmitido, não, o feixe não transmite espelho, bate e volta. D. O feixe refletido forma uma imagem virtual, é para isso? Ou E, o feixe refletido seja constituído de raios paralelos? Certo, a E de Equador. Todos os raios refletidos pelo espelho saiam paralelos e eu toque para frente, né? Os raios paralelos. Está aí a questão de número 14. Vamos à questão número 15, já na ficha número 6, diz assim. Questão número 15, agora, ó. Tu vê que a questão número 15, como outras aí dessa ficha, apesar de ter números, tu não vai fazer nenhuma conta. Tu só tem que saber se organizar no espelho esférico. Um objeto real se encontra-se sobre o eixo principal de um espelho côncavo, de distância focal 10 centímetros e a 20 centímetros do vértice. Então, na questão número 15, do Mackenzie, temos um espelho côncavo, o eixo principal, vértice, foco e centro.
O foco, a distância focal, vale 10 centímetros. 10 centímetros. E o objeto está a 20 centímetros. Bom, se ele está a 20 centímetros, está em cima do centro. Eu já sei como é que é a imagem, mas a gente pode desenhar, ó. Vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Tem que dar em cima do centro. Real, invertida e igual. Se eu decorar esses casos todos, pode decorar. Eu acho que é legal fazer um desenho. Esse caso aqui é legal decorar sim, porque o teu desenho pode dar errado. Já expliquei durante a aula. Então, real, invertida e igual. Então, ele só pede a característica. Ó, lembra que toda real é invertida e toda virtual é direita? A alternativa A eu já posso cortar por causa disso. Real e direita não dá. A D também, virtual e invertida, já posso cortar. Impróprio e localizado no final. Essa aqui poderia, desde que colocasse o objeto no foco, mas nota. B, real e invertida, fechou. Ele nem perguntou que era do mesmo tamanho. Real e invertida, a resposta B de Brasil para quem? Tranquilinha, várias questões em vestibular caem dessa maneira. Unesp, um estudante compra um espelho retrovisor esférico convexo. Questão 16, um espelho convexo para a sua bicicleta. Se ele observar a imagem do seu rosto conjugada com esse espelho, vai notar que ela é sempre, antes de ler as alternativas, convexo, quantos casos? 1. Qual é o único caso do objeto real? Virtual, direita e menor, e localizada atrás do espelho. Tá? Então vamos lá? Vai ser direita e menor, certo? E o seu rosto situado na superfície do espelho, é em cima do espelho? Não. Lembra que no convexo é atrás do espelho e mais entre o vértice e o foco. Tá? Então eu vou botar o objeto aqui, a imagem fica menorzinha, ó, virtual, direita e menor, atrás do espelho entre o vértice e o foco. B. Invertida? Não, não é invertida. Já corta B. C. Direita e menor, certo? E que seu rosto é situada atrás da superfície do espelho. Certo? A C. Tá aqui. D. Invertida tá errada. E E. Direita e maior. Não, ela é menor. Tá? Menor. Então C de Canadá para a questão 16. 17. Vamos lá, questão 17. Na questão 17 diz assim: quando você olha a superfície de um espelho esférico côncavo tem vários casos, calma lá, e vê seu rosto aumentado, pode dizer que em relação ao espelho seu rosto se encontra, olha só, aumentado. Ele não, ele disse aumentado, mas ele não disse que você olha o seu rosto de maneira direita, né? Porque tem dois casos aumentados. Vamos ver pelas alternativas. No espelho côncavo, eu tenho dois locais em que eu posso colocar, ó, vértice, foco e centro. Se eu colocar o objeto naquela posição, ó, eu chamei de no infinito 1, aqui 2, aqui 3, na posição 3, a imagem, ela vai dar como? E nessa posição que eu chamei de 6. Na posição 3, vai paralelo, volta pelo foco, volta paralelo, vai dar um negócio lá atrás, ó. Olha lá a imagem 3. E na posição 6, ela vai dar virtual, direita e maior. Então vai dar aqui a imagem 6. Tá? Então tem que ver qual a situação que ele está perguntando. As duas são aumentadas, só que essa é real e essa é virtual. Então o seu rosto se encontra mais afastado do que o centro de curvatura? Não pode. Não dá. O seu rosto se encontra exatamente em cima do centro de curvatura? Não, porque em cima do centro é do mesmo tamanho. C. Entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Essa questão tá mal, hein? Ela também é aumentada, ó. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Vamos ler de novo, ó. Unesp. Quando você olha a superfície de um espelho côncavo, vê seu rosto aumentado. Pode-se dizer que em relação ao espelho, seu rosto se encontra onde? Ele quis dar o caso aí do espelho de aumento, mas ele poderia ter dito, né, que a imagem era virtual, tu tá se vendo direito, né? Porque aqui também é uma imagem aumentada. Né? É que só essa imagem aqui, né, tu pode projetar, e essa tu olha
né, parece estar atrás do espelho. Então, como ele está dizendo, em relação, tu olha para o espelho, sei. Exatamente no foco, não, tu não está no foco, senão seria impróprio. Entre o foco e o espelho, entre o foco e o vértice é a resposta dada. Eu acho que precisaria aí dar uma, né, especificada melhor, tá? Nessa questão, e não sei se não foi feito pedido de anulação. Resposta 17 e de Equador, mas tá meio mal essa daí, tá? Questão mal feita. Questão número 18. Mãe e filha visitam a Casa dos Espelhos em um parque de diversões. Ambas se aproximam de um grande espelho esférico, côncavo, para agora em vários casos. O espelho está fixo no piso de tal forma que o ponto focal F e o centro de curvatura C do espelho ficam rigorosamente ao nível do chão. Ah, interessante, ó. Então, na questão número 18, é um espelho côncavo, o chão está aqui o chão em cima do eixo principal, está aqui o vértice, o foco e o centro. O espelho está, né, colocado sobre o chão, que está o chão, ok? E elas estão em algum lugar aqui. Aí ele diz o seguinte: a criança para em pé entre o ponto focal do espelho e o vértice. Então a criança está aqui, entre o ponto focal e o vértice. Então, está aqui a criança. Então, a imagem da criança nós já sabemos como é que é. Selinha, virtual direito e maior, que é aquele último caso. A mãe pergunta à filha, deixa eu ver, a criança está de pé em frente. A mãe pergunta à filha como ela está se vendo e ela responde. Tá? Deixa eu ver onde é que está a mãe. Visita a casa dos espelhos, a criança para em pé entre o ponto focal, não fala nada da mãe, mas não interessa, a imagem depende do local do observador. Então, ó, estou me vendo maior e em pé, ou seja, ela não está de cabeça para baixo, maior e direita, é isso que ela quer dizer. A de Argentina, estou me vendo maior e em pé. Não estou vendo imagem alguma? Não, só se ela estivesse no foco. Estou me vendo menor de cabeça para baixo? Não, só se ela estivesse além do centro. Estou me vendo do mesmo tamanho? Não, só se ela estivesse em cima do centro. Estou me vendo em pé e menor? Em pé e menor não dá, esse espelho não forma, só se fosse só se fosse um convexo. Então, resposta da 18, A de Argentina. 19. Um palito é fixado perpendicularmente ao eixo central de um espelho esférico côncavo. Ambos, o palito e sua imagem real, encontram-se à distância de 30 centímetros do espelho. Pode-se concluir que tal espelho possui uma distância focal de quanto? Então, olhem só a questão de número 19. Ele diz que diante de um espelho, tanto o palito como a sua imagem estão a 30 centímetros. Onde é que o palito se encontra se a distância da imagem é igual à distância do objeto? O palito só pode estar em cima do centro de curvatura. Então, está aqui o palito. E a imagem do palito deve estar do mesmo tamanho, aqui, ó, telinha, porque ambos estão em cima do centro. Se eles estão a 30 centímetros do espelho, a distância focal só pode estar a 15 centímetros do espelho. Aí vem a pergunta, qual é a distância focal? 15 centímetros, A de Argentina. Veja, essa primeira classe de questões você não precisa fazer conta. Tem que colocar o objeto e saber a característica, ou saber a característica e colocar o objeto, tá? Agora, as próximas 4 questões, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um pouco de cálculo, então, porque nós vamos começar a usar a lei de Gauss aí, da questão 20 até... Isso, da questão 20 até a questão 24. 1, 2, 3, 4, 5. As próximas 5 questões nós vamos usar, agora nós vamos fazer cálculo em cima dessas questões. Nós vamos começar lá então com a questão de número 20. Estadual do Goiás. Questão de número 20 diz assim. Um espelho côncavo, vou fazer a figura aqui rapidinho, vértice, foco e centro, e tem um objeto, e esse objeto está em movimento, de acordo com a figura ali, ó. Tem um objeto aqui
um objeto aqui e ele está em movimento. Ele diz assim, conforme ilustra a figura abaixo, o objeto de 10 centímetros de altura move-se no eixo de um espelho esférico côncavo, de raio de curvatura 20, então isso aqui está a 20 centímetros, então isso aqui automaticamente a 10. Aproximando-nos dele, o objeto parte de uma distância de 50 centímetros do vértice. Está fora de escala aqui, tá? Na figura dele também está fora de escala. Então, a posição inicial, a distância inicial, DO inicial, é de 50 centímetros. Ou até a gente pode usar a linguagem que o livro está usando, que é P. Então, vou chamar de P0. Posição inicial P0 do objeto é 50 centímetros do vértice. Animado com uma velocidade constante de 5 centímetros por segundo. Responda o que se pede. No instante t igual a 2 segundos, quais são as características da imagem formada? Nota, em 2 segundos, se ele tem uma velocidade de 5 centímetros por segundo, no t igual a 2 segundos, ele terá andado uma distância de 10 centímetros. Mas 10 centímetros de onde ele estava? Ele estava a 50. Então, a P1 ele vai se aproximar para 40 centímetros. Aqui é 0, 10, 20. Que estava a 50 vai ir para 40. Ele andou 10, de 50 a 40. Andou 10. Aí ele quer saber qual é a característica. Bom, se a 20 centímetros é o centro, a 40 centímetros, qual é a característica da imagem? Sua pergunta foi essa. A 40 centímetros a imagem é real, invertida, menor e entre C e F. Por quê? Porque 40 centímetros é além do centro de curvatura. Então aqui está o item A. Item B. Em qual instante a imagem do objeto se formará no infinito? Ou seja, olha aqui, ele estava no instante 2 segundos, ele estava na posição 40. Para que a imagem se forme no infinito, B, para que a imagem se forme no infinito, ele tem que estar na posição 10 centímetros. Notem, eu posso até partir lá do início, ó. Eu quero ir da posição 50 centímetros para a posição 10 centímetros. Essa é a posição final. Então, qual é a distância que eu tenho que andar? Se eu estava a 50 e quero ficar a 10, que 10 é o foco, que é onde a imagem se forma no infinito. Então, eu tenho que andar 40 centímetros. Como ele anda com uma velocidade de 5 centímetros a cada segundo, para andar 40 centímetros, movimento uniforme, D por V, 40 por 5, 8 segundos é o que vai demorar. Agora, C, vamos para C. Na C é pedido assim, no instante t igual a 7 segundos, qual é a posição e o tamanho da imagem formada? Em 7 segundos, ó, se em 8 segundos ele estava aqui, acabei de ver em 8 segundos, 7 ele deve estar aqui assim, ó. 7 segundos ele anda quanto? Vamos ver. Ele anda uma distância desde o início, que é V vezes T. Então ele anda quanto? 5 centímetros por segundo vezes 7. Ele anda 35 centímetros. Se ele estava a 50 e andou 35, ele deve ter ficado a 15 centímetros. Essa é a distância do objeto ao espelho. Estava a 50, andou 35, ficou a 15 centímetros. Então, 15 centímetros é a distância do objeto. A distância focal, ó, qual é a posição e o tamanho da imagem formada. A distância focal eu já sei que é 10 centímetros. Bom, vou ter que fazer a conta agora. Vou ter que fazer a conta. Então, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre P', que eu não sei, distância da imagem. Tá? Bom, vamos lá então. Continuando.
Então, 1 sobre 10 menos 1 sobre 15 é igual a 1 sobre P'. Mínimo múltiplo entre 10 e 15, 30. Então, 30 sobre 10 dá 3 vezes 1 dá 3. 30 sobre 15 dá 2 vezes 1 dá 2. E 1 sobre P'. E 3 menos 2 dá 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P'. Conclusão, inverte os dois lados. P', a distância da imagem, está aqui uma das respostas. 30 centímetros. E a outra? Qual é o tamanho da imagem? Eu sei que o A é menos P' por P. Eu sei o P', que é 30 centímetros. E nessa situação em que o P' é 30 centímetros, o P é 15. Então está aqui 15 centímetros. O A dá menos 2. O que é o menos? A imagem é invertida, como ela deve ser. 2 é que é 2 vezes maior o tamanho da imagem. Ele nos diz que a imagem tem 10 centímetros de altura. Conclusão, a imagem terá 20 centímetros de altura, pois o objeto, ele diz ali, ó, tem 10 centímetros de altura. Tá? Então fechou 30 e 20. Questão trabalhosa aí, a número 20. 21. Unifal, Minas Gerais. Um objeto real direito situado no eixo principal de um espelho esférico côncavo, 20 centímetros de distância do vértice do espelho, forma uma imagem real situada a 60 centímetros do espelho. Assinale a alternativa correta. Tá? Ele só pergunta, ele faz uma pergunta teórica. Então, vamos lá, é a questão 21, essa aqui eu acho que é mais fácil. Tem um espelho côncavo, eixo principal, vértice, foco, centro. Aí ele diz assim, situado no eixo principal de um espelho esférico côncavo de 20 centímetros, distante do seu vértice, forma uma imagem real a 60 centímetros. Bom, como é que eu posso ter, que local eu tenho que a distância forma uma imagem real? Eu só posso estar aqui, ou aqui, ou aqui. Se o objeto, olha aqui, ó, o objeto, ele só pode estar aqui, o objeto. Por quê? Porque a única maneira da imagem ficar mais distante que o objeto está do vértice, ele disse, ó, 20 centímetros, e a imagem está a 60. A única maneira disso acontecer é nessa situação. Imagem real e mais longe que o objeto. Se fosse o contrário, se o objeto estivesse mais longe que a imagem, aí ia ser o caso contrário, né? O objeto aqui e a imagem entre centro e foco. Se tivesse a mesma distância, era em cima do centro. São os 3 casos de imagem real, né? Tirando aquele do infinito. Então, tá ali, o objeto só pode estar entre o foco e o centro de curvatura. E é conhecimento da característica da imagem. Ele diz, a imagem formada está entre o foco e o centro? Não, não pode. Não pode estar entre o foco e o centro. O objeto é que está entre o foco e o centro. A imagem formada é maior que o objeto e direita. É maior, mas é invertida. Toda imagem real é invertida. A distância focal é 30, teria que fazer a conta. Tá? Mas vai ver que não vai ser. A imagem é... não pode, né? Porque a distância focal tem que ser menos de 20, né? Não pode ser 30, não precisa fazer conta. A imagem é menor, não. Se a distância da imagem... Aqui eu já estou vendo que o aumento é 3, ó. Então a imagem é maior, que o DI é maior que o DO. O P' sendo maior que o P, eu já sei que o aumento é maior do que 0. Então, o módulo do aumento é maior que 0. Então, eu já sei que é uma imagem maior. Tá? A imagem é menor, não, invertida, ela é maior, e o objeto deve estar entre o foco e o centro. Só se organizando tu consegue fazer a questão de número 21. Vamos para a questão de número 22. Vamos lá para a questão de número 22. A questão de número 22, continuando ainda com essa história de lei de Gauss e equação do aumento, diz assim. A figura abaixo representa um espelho esférico côncavo
em que a imagem tem a altura 3 vezes maior que o objeto. Olha que interessante a questão 22. O cara me deu um esquema em que ele me deu aqui o eixo principal, o espelho, ele botou o objeto num local aqui, o objeto num local, e a imagem maior, olha lá, a imagem maior. E aí ele nos disse que a altura da imagem era 3 vezes maior que o objeto. E ele me deu essa distância aqui de 20 centímetros. Eu já sei que para que a imagem seja real, invertida e maior como ela está cabeça para baixo, está invertida. Se é invertida é real. Esse local aqui, ó, deve ser entre o foco e o centro. Senão não tem como dar essa característica. Mas ele quer saber quais as posições do objeto e da imagem. Eu sei que essa distância aqui é P. A distância aqui é P. E essa distância aqui é P'. Ok? Então, eu tenho que pegar... Nota que P' é 20 mais P. Ele quer saber a disposição do objeto e da imagem. Se tu for ver, algumas alternativas nem dão, né? Olha só, se eu pegar... deixa eu ver, a B já não dá, ó. Pega e põe 20 mais 20, não dá 30. Então a B nem daria, né? Nem fecharia nem essa equaçãozinha aqui. A C daria, aí 30 mais 20, a D também não dá, só tem candidata a A e a C. Porque eu sei que a distância da imagem, olha que pelo esquema do desenho, é P mais 20 tem que dar P'. Então só temos 2 candidatas só com isso aqui. Só com isso aqui. Mas eu sei mais coisas. Eu sei o seguinte, ó. Eu sei que, além disso, eu sei que o A, o aumento, é menos 3. Como assim menos? Ele não me disse de maneira direta. Mas eu sei que é menos porque a imagem é invertida. E eu sei que é 3 porque ela é 3 vezes maior. Então eu sei também o seguinte, que o A é menos P' dividido por P. Se o A é menos 3, menos P' por P, menos com menos simplifica, esse P vem para cá e eu vou ter o seguinte, P' é 3P's. Ou seja, a distância da imagem é 3 vezes maior que o objeto. Sisteminha, 2 equações e 2 incógnitas. Vamos lá, vamos resolver o sistema. P, ao invés de P', eu vou chamar aqui, ó, 3P's. Tá? Eu já substituí P' por 3P's. É igual a 20 mais P. 20 mais P. Esse P vem para cá como 3P's menos P's é igual a 20. 2P's é igual a 20. Conclusão, P é igual a 10 centímetros. Mas se P é 10 centímetros, volta aqui. Ou aqui, tanto faz. P' dará 30 centímetros. É mais fácil aqui, 3 vezes 10, 30 centímetros. Então, fechou C de Canadá para 22. Tá? C de Canadá para a questão de número 22. Vamos para a 23. A questão 23 nos diz, considere 2 espelhos esféricos de raios de curvatura, 20 centímetros cada, sendo um côncavo e outro convexo. Interessante. Os dois têm raio de curvatura de 20 centímetros. Tá? Só que um é côncavo e o outro é convexo. Então tem um côncavo e um convexo, ambos de raios de curvatura 20 centímetros. Vamos lembrar que o côncavo tem distância focal, se o raio é 20, metade de 20, mais 10 centímetros, porque o foco é real, e o convexo tem distância focal de menos 10 centímetros, porque tem um foco virtual aí para o convexo. Eu tenho que botar V ou F. A 20 centímetros de qualquer um dos espelhos, a imagem formada tem o mesmo tamanho. Analisa as afirmativas da imagem de uma pequena vela colocada sobre o eixo principal desses espelhos. Classifique V ou F.
A 20 centímetros dos dois espelhos, a imagem formada tem o mesmo tamanho da vela. Não. Convexo, a imagem é sempre do mesmo tipo. Sempre virtual, direito e menor. Não tem como ser do mesmo tamanho. Então, a primeira é F. A primeira é F. A próxima. A 15 centímetros de espelho convexo, sua imagem é virtual. Não só a 15, mas a qualquer distância, sempre é virtual, verdadeiro a segunda. A terceira, a 15 centímetros do côncavo, sua imagem será real. Ó, se a distância focal, vamos fazer um esqueminha do côncavo aqui. Se a distância focal do côncavo, tá aqui, vértice, distância focal, F a 10 centímetros, o raio é a 20 centímetros, tá aqui o centro. Então, a 15 centímetros do côncavo, ele estará entre o centro e o foco. A imagem é real, invertida e maior. A 15 centímetros do côncavo, sua imagem é real. Verdadeiro. Então, mais um V aqui. Verdadeiro. Próximo. A 25 centímetros do côncavo, sua imagem pode ser captada no anteparo. Bom, a 25 centímetros, ele está além do centro. A 25 centímetros é real, invertida e menor. Pode ser captada por um anteparo? Pode, porque a imagem é real, invertida e menor. Então, verdadeiro. Captada por anteparo, tem três situações. À esquerda do C, em C e entre C e F. Tá? Então, verdadeiro. Aí o quarto item. Quinto e último item. A distância menor do que 10 centímetros de espelho côncavo, a imagem da vela é invertida. Distâncias menores do que 10 centímetros. Estou entre o que? Foco e vértice. Imagem virtual, direita e maior. Ele diz que a imagem da vela é invertida. Não, é direita. Falso para o último item. Aí a questão 23. V, F, 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 V. Opa! Tô doido? F, V, 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 F. Tá bom? Vamos para a última questão, o FRJ, que diz o seguinte. Um dispositivo para observação da imagem do Sol é constituído por dois espelhos esféricos concêntricos e uma tela, como indica a figura a seguir. O espelho convexo tem raio de curvatura R1 igual a 12 centímetros. O espelho côncavo tem raio de curvatura R2 igual a 30 centímetros. Tá? Calcule o valor da distância D entre a tela e o centro de curvatura comum aos dois espelhos quando a imagem do Sol se forma com nitidez na tela. Tá? Então, essa questão, vamos com calma aqui fazer o desenho. Tem dois espelhos com centro de curvaturas em comum. Tem um aqui que é côncavo e ele tem um buraco, esse espelho aqui. Um espelho com buraco. Tá? Então, vou fazer um buraco depois um pouco maior. Aí tem um espelho convexo aqui. Um convexo aqui. E o centro é comum aos dois espelhos e aqui tem uma tela. Tem uma tela de projeção. Ele justamente quer saber a distância entre o centro, vou até botar um centro aqui mais para cá, entre o centro comum aos dois espelhos e a tela. É isso que ele quer saber. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui ele diz que tem um raio 1 do convexo e aqui tem um raio 2 do espelho côncavo. Beleza. Ele diz os raios dos dois, ele diz que o raio do convexo é um raio de 12 centímetros, R1 do convexo 12 centímetros, e o raio 2 do côncavo é igual a 30 centímetros. Então daqui eu posso tirar as distâncias focais. Aqui tem um buraco, de maneira que vem raios paralelos aqui. Raios paralelos aqui. Bom, o que vai acontecer com esses raios paralelos no espelho convexo? Tá? Eles vão ir para onde? Todo raio que incide paralelo, ó, se... Então, essa distância aqui eu já sei quanto é que é. Eu já sei que é 12 centímetros que ele me falou. Tá aqui, 12 centímetros. Eu já sei
que essa distância aqui, ó, o que vai acontecer? É a distância focal. Todo raio que incide paralelo reflete como? Ó, na direção, reflete virtualmente na direção do foco. Então eu sei que essa distância aqui é 6 centímetros. Tá aqui, 6 centímetros. Só que esses raios batem aqui, olha o que acontece. Eles batem aqui e vêm para cá, ó. Eles formam uma imagem certinha ali em cima. É isso que acontece. Ele diz que formam uma imagem real. Notem então que esse ponto que sai aqui é como se ele fosse um objeto. Tá vindo daqui, bate e forma. Então eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir essa distância D. É isso que eu quero saber. Eu já sei que o raio de curvatura, ou seja, daqui ó, até aqui, vale 30. Daqui até aqui vale 30. Se daqui até aqui vale 30, tá? Daqui até aqui vale 30. E daqui até aqui vale 12. E daqui até aqui vale 6. Então vamos botar aqui, ó, aqui vale 6. Então eu tenho que daqui, ó, do objeto, vou separar aqui o objeto. Como é que eu sei que aqui é o objeto? Que é o local que parece vir os raios de luz do foco lá, ó, até o espelho. Se daqui até aqui vale 6, daqui até aqui, até o vértice do espelho, que é a distância do objeto, vale 30 menos 6, 24 centímetros. Então eu sei que para o espelho côncavo, olha aqui, essa distância aqui eu sei, é 30. Essa distância aqui eu não sei. Mas daqui, do vértice até aqui, é o P'. P' é o 30, que é o raio, o centro de curvatura até aqui, mais o D, que é a distância que ele está me pedindo. Então, 30 mais D. Basta descobrir P', que é a distância da imagem, que eu vou descobrir D, que é a distância do centro até o espelho. Tá? Mas do espelho, ó, até aqui o local de projeção da imagem é P'. Se eu sei P, que é 24, que é do foco do convexo até o espelho, aqui 24, e eu sei que se o raio de curvatura é 30, o foco do côncavo é 15, então eu saberei calcular como 1 sobre distância focal, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Vou descobrir P' assim. Então vamos lá, 1 sobre distância focal. A distância focal é do côncavo 15 centímetros. Igual 1 sobre distância do objeto. O objeto está a 24 centímetros, mais 1 sobre P'. Notem que descobrindo P', eu descobri D. Ok? Eu descobri primeiro P'. Então vamos fazer a conta aqui. 1 sobre 15 menos 1 sobre 24 é 1 sobre P'. Aqui, mínimo múltiplo entre 24 e 15. Ah, de cabeça eu não sei. Vamos fazer aqui. 24 e 15. 24 e 15. Dá por 2, dá 12, dá 15. Dá por 2, dá 6, dá 15. Dá por 2, dá 3, dá 15. Dá 3 aqui. 1 aqui, 5 aqui. E aqui dá 5. Então, vamos ver o produto. 15, 30, 60, 120. Ah, 120. Então, um múltiplo de 120. Então, 120. 120 dividido por 15 dá 8. Né? Ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 vezes 15 dá 120, tá certo? Então, 8. Então, aqui dá 8 menos 120 por 24. Isso é fácil, né? Porque 120 dividido por 24 dá 5, né? 5. Tá aqui. 1 sobre P'. 8 menos 5 dá 3. 8 menos 5 dá 3 sobre 120 é igual a 1 sobre P'. 3 P' é igual a 120. Conclusão, P' é igual a 120 dividido por 3,
que dá 40 centímetros. Se P' é 40 centímetros, matou a charada agora. Tá aqui. 40 centímetros é igual a 30 mais D. D igual a 10 centímetros. Tá? Então fechou aí a questão 24, 10 centímetros. Ela é chatinha porque tu tem que fazer o desenho. Ó, raios paralelos convergiriam, né, os seus prolongamentos para ali. Então tá ali o ponto objeto virtual. Desculpa, o ponto imagem, que ele faz às vezes de um objeto real, inclusive, a luz bate lá e aqui forma a imagem real nítida na tela. Para formar na tela só pode ser real. Aí tem que se organizar, é meio difícil se organizar. Então, resposta 10 centímetros. Então, estamos encerrados aí a aula revisando o conteúdo de exercícios sobre espelhos esféricos. Te aguardo na próxima aula. Aquele abraço!